Ânimo, galera, vai tudo melhorar depois da Copa de 2014. Bem-vindos ao Farofa Conceito e mais um quadro Quem é essa POC, em que a gente conta pra vocês sobre algum artista novo que tá surgindo. E antes de começar esse vídeo, aqueles avisos de sempre. Segue a gente em todas as redes sociais e também nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Music, Deezer, porque além dos conteúdos que a gente produz aqui no YouTube, a gente faz um podcast que sai toda quinta-feira e que a gente fala sobre música pop. My name's Declan McKenna. I hope none of you are feeling down today. Hoje a gente vai falar sobre a Greta Thunberg do indie rock britânico. O nome dele é Declan McKenna, ele é um garoto super novo que faz um rock alternativo misturado com synth pop, e ele estourou lá por 2015 e 2016 com uma música chamada Brazil, em que ele fala sobre a corrupção da FIFA em escolher o Brasil como sede da Copa de 2014. Então vamos conhecer a história dele agora. O Declan é de dezembro de 98, então ele é bem novo, e ele cresceu em meio a uma família muito politizada e fã de música, então ele sempre soube que ele queria ser cantor. Então lá por 2014, ele já tinha lançado 2 álbuns independentes, que tem uma sonoridade muito parecida com o que o Sufjan Stevens faz, porque ele era muito fã do cara. Mas logo que ele colocou os álbuns na internet, ele decidiu tirar eles do ar, porque ele achou que não era esse som que ele queria passar para todo mundo. Então, em 2015, ele lançou a primeira música independente dele, que se chama Brazil, que é essa que eu acabei de falar, que fala sobre a corrupção da FIFA. Mas não só a corrupção da FIFA em si, como a do Brasil, que escolheu fechar os olhos para a pobreza de toda a população e vender esse conceito de paz e amor que não faz o menor sentido. E ele inclusive abre a música falando I heard you sold the Amazon to show the country that you're from. Então assim, ele já começa militando pra caramba na carreira dele. E ele foi muito elogiado. E Brazil foi realmente a música que mudou a carreira do Declan, porque foi com ela que ele se inscreveu numa competição de talentos organizada pelo Glastonbury Festival, que é um festival de música bem famoso lá do Reino Unido. E ele ganhou a competição, porque os jurados amaram a letra da música, ele como performance e tal, mas como ele, sendo um garoto tão novo, conseguiu fazer uma crítica social tão foda. E o prêmio dessa competição era ele se apresentar dentro desse festival para uma galera e também 5.000 libras. Mas o mais legal é que ele chamou a atenção da crítica e da mídia. E quando perguntavam para ele como que ele era um garoto tão novo e ele escreveu essa letra tão politizada, ele explicava que era assim, cara, ele era um garoto de 15 anos e não fazia sentido para ele escrever sobre a vida pessoal. Então ele achava, se eu tiver que escrever sobre minha vida, eu vou falar sobre minha prova de matemática, e para mim isso não faz sentido. Eu vou falar sobre temas que eu converso na minha casa e com os meus amigos, que é sobre política. Depois dessa aclamação toda, ele foi procurado por mais de 40 gravadoras para terem ele como artista, e ele escolheu a Columbia Records para assinar o contrato. E então ele começou a trabalhar nesse primeiro álbum dele, mas foi um processo que demorou um pouquinho, porque ele assinou o contrato lá por 2015 e 2016, e o álbum só foi sair em junho de 2017. Nesse meio tempo ele tocou em vários festivais e lançou alguns outros singles. Oh, won't you let me finish? You drive me insane. Uma dessas músicas é Paracetamol, que é uma música inspirada na história de uma garota trans que faleceu depois que os pais dela se recusaram a aceitar que ela era transgênero e colocaram ela numa dessas terapias de conversão. Mas essa música mostra que o Declan realmente veio para colocar causas sociais dentro do trabalho dele. E todas essas músicas que foram lançadas nesse período foram incluídas no primeiro álbum dele, que saiu em junho de 2017 e se chama What Do You Think About the Car? Esse álbum foi lançado quando o Declan tinha 18 anos e já mostra uma maturidade muito grande dele. Ele foi produzido com um cara que já trabalhou com Arctic Monkeys e ele trouxe um pouquinho mais de synth pop para o som do Declan. E o legal é que as letras continuam sendo muito politizadas. Eu acho que das 11 músicas que o álbum tem, só uma fala um pouco da vida pessoal do Declan. Na minha opinião, é um álbum que traz muita esperança, porque ele mostra que a nossa geração veio pra tocar na ferida. Então ele fala sobre assuntos tipo Brexit, o avanço da extrema-direita, religião, direitos trans e principalmente sobre como a nossa geração tem que ser ouvida, porque é ela que vai ser a mais impactada por todas essas decisões políticas. E as músicas que eu acho que ele mais trata sobre esses assuntos são Humongous, que abre o álbum e funciona até como um sumário de tudo que ele vai tratar,
E The Kids Don't Wanna Come Home, que ele canta assim: I guess I could start a war, I guess I could sleep on it. Tipo, eu posso começar uma guerra se a gente quiser mudar o mundo, ou então a gente pode dormir e deixar tudo isso passar. E quando eu falo que ele queria ser cantor desde pequeno, já dá pra ver isso na abertura do álbum, porque ela é um áudio de quando ele era bem criança e a família dele compra um carro novo, justamente por isso que o álbum tem esse nome, What Do You Think About the Car? Que é o que a mãe pergunta pra ele, e ele fala, é bem legal, mas agora eu quero ouvir o meu novo álbum. E aí, esse é o primeiro álbum dele. Então, por isso que What Do You Think About the Car? Uma coisa que eu gosto muito nesse primeiro álbum do Declan é que dá pra você perceber que é tudo muito real. Ele não traz os temas e simplesmente joga eles lá para tipo, fazer um close e chamar a atenção da mídia. Dá pra você perceber que aquilo tudo faz muito sentido. Tanto que depois que ele lançou a música Brasil, ele viajou pro Brasil para conhecer a nossa cultura, ele inclusive foi pro Rio de Janeiro, foi conhecer as favelas e a arte que estava sendo produzida ali. Então dá pra você perceber que tem muita verdade. E outra coisa muito legal é o visual do Declan, porque ele é meio inspirado no David Bowie, então ele tá sempre de maquiagem, com glitter e tudo mais. E quase todas as músicas desse primeiro álbum do Declan têm videoclipe, eu acredito que 9 das 11 tem. E esse foi um dos motivos que demorou tanto para ele começar a lançar música nova, porque ele realmente estava trabalhando para divulgar esse primeiro álbum. E agora, em 2020, ele acabou de lançar os 2 primeiros singles do segundo álbum dele, que vai se chamar Zeros e vai ser lançado em agosto de 2020. Beautiful faces smiling over us. Lift your hands up and lead us back home. E essa é a história do Declan McKenna, espero que vocês tenham gostado da música dele. E o que eu mais gosto disso tudo é que geralmente artistas novos, que têm lá pelos seus 15 anos, eles demoram muito para começar a falar sobre tópicos de política ou causas sociais, porque eles sabem que eles vão acabar se comprometendo muito e às vezes eles não sabem do que eles estão falando. Mas o Declan fez justamente o contrário. Ele percebia que ele não tinha substância para colocar da vida pessoal dele na música, então ele realmente começou a falar sobre o que estava em volta dele. E se você parar pra pensar, isso faz muito sentido, mas faz sentido pra ele e pra história dele, o que é bem legal. Então tomara que vocês gostem, porque vale muito a pena ouvir Declan McKenna. Um beijo! Ah, e pra não esquecer, Declan McKenna foi uma indicação do nosso ouvinte Renan, então não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês têm algum artista pra indicar pra gente, porque a gente sempre obedece vocês. Um beijo!